Uma alegria estarmos aqui, estar de volta com os amigos, abraçar, rever os companheiros. Muito bem. Bom, o tema que nós trouxemos de proposta para essa noite é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Quem disse isso foi Jesus, próximo à passagem dele. Nós vamos começar trazendo um caso interessante da ciência. Não sei se vocês já ouviram falar do caso do marshmallow. Alguém já ouviu falar? Não? O caso do marshmallow é o seguinte. Lá na década de 60, na Universidade de Stanford, um pesquisador, se eu não me engano, Walter Mischel, ele faz uma pesquisa com crianças. Vocês vão lembrar, alguém vai lembrar dessa história, que é a seguinte: ele pergunta para as crianças o doce que elas mais gostam, leva eles para uma sala e pega aquele doce, põe na mesa, um marshmallow ou outro, e diz para a criança: olha, eu vou te dar esse marshmallow, se você quiser você pode comer, mas se você esperar eu voltar, quando eu voltar eu te dou 2. Vocês imaginem o conflito das crianças diante do marshmallow. Ele ficava fora 15 minutos, né? Esse experimento foi reproduzido milhares de outras vezes em várias universidades, vários lugares, e aí as pessoas filmam, né? As crianças ficam nervosas, elas não querem olhar, elas viram para o lado e comem também. Óbvio, comem também. E a gente leu vários artigos sobre isso, e falando sobre força de vontade, sobre o poder do hábito, etc. E neles falava o seguinte: depois eles foram pesquisar as crianças de um certo estudo desses e foram ver que quando elas foram mais velhas, aquelas poucas que conseguiram se controlar, ter autocontrole e não comer o marshmallow, elas, se somasse o salário delas e as conquistas delas na Terra, era muito maior do que todas as outras juntas. E eram muito menores, elas eram menos pessoas. E, bom, o que tem essa história a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Nós vamos falar primeiro vamos falar sobre felicidade. Todo mundo aqui quer ser feliz, não é verdade? Ninguém vai falar assim: não, eu quero ficar triste pro resto da vida. Ninguém. Acho que o objetivo, a primeira coisa que a gente quer é estar bem, estar feliz e estar confortável com a vida. E considerando que nós somos espíritas, considerando que essa vida aqui é pequenininha, ela é 1 segundo dentro da eternidade que a gente vive. Então nós já viemos aqui milhares de vezes e vamos voltar outras centenas de vezes, milhares de vezes, reencarnando. Então a gente vive aqui 60, 80, 100 anos, que seja, isso é 1 minutinho, é quase nada. Depois a gente volta de novo, durante muito tempo. Até quando a gente faz isso? Alguém sabe? Oi? Para sempre? Oi? Até evoluir. Até evoluir até onde? Porque a evolução, a gente evolui até onde? Hã? Para sempre? Não, tem um momento que a gente interrompe o processo de reencarnar. Jesus não precisa reencarnar na Terra. Ele só veio para uma missão especial, mas ele não precisa. Quando é que a gente para de reencarnar? Ninguém sabe. Oi? Quando a gente se torna um Cristo, o Espírito perfeito. Isso é interessante que normalmente a gente pergunta qual é o objetivo da nossa vida numa casa espírita e a grande maioria não sabe dizer. O nosso objetivo na vida, então, para vocês saírem daqui sabendo por que vocês estão vivos. É engraçado, não é? A gente está vivo e não sabe por quê. Nós estamos vivos porque nós estamos num processo de evolução para chegar até a perfeição. E o que é a perfeição? Alguém sabe dizer o que é a perfeição? Porque se eu não sei o que é a perfeição, eu não vou evoluir, não vou ser feliz. O que é a perfeição?
Também ninguém sabe. Olha, vamos lá. Perfeição, a gente está falando das virtudes da gente. Se eu desenvolvo o amor, caridade, perdão, paciência, essa é a mais fácil, né, gente? Paciência, humildade. Se eu desenvolvo isso no máximo, eu chego à perfeição. E o que eu preciso fazer também? Que é a mesma coisa, eu preciso eliminar o quê? Os defeitos, que a gente chama de vícios. Tá? No Livro dos Espíritos tem lá uma seção falando de vícios e virtudes. E o maior defeito, o maior vício qual é? O egoísmo. E o que é o egoísmo, gente? O que é o egoísmo? Oi? Pensar em si mesmo ao invés de pensar no outro. Não é sempre para si. Eu quero tudo para mim primeiro e depois para o outro. Significa então, se eu for egoísta, eu não vou ser perfeito e eu vou ser infeliz. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele escreve o que ele chama de Código Penal da Vida Futura. E ele diz o seguinte, que as pessoas só sofrem, preste atenção nisso, isso é muito importante, enquanto elas tiverem imperfeições. Então, quando eu estiver sofrendo, eu não tenho que olhar para o céu e falar, Deus, você está me mirando aqui, né? Me mira, mas me erra. Não. Não é isso. Quando eu estiver sofrendo, eu tenho que pensar, o que eu tenho de imperfeição, que Deus precisa me colocar nessa experiência difícil para eu me corrigir. É exatamente isso. Veja, a nossa visão da vida muda quando a gente tem uma perspectiva espiritual. E nós somos espíritas, mas nós precisamos ter uma perspectiva espiritual da vida. Vamos prosseguir. Então a gente está falando da felicidade. Para a gente ser feliz, é preciso eliminar os vícios, conquistar as virtudes, não é? Aí a gente vai ser feliz. Se a gente chega para uma criança e pergunta para ela, uma criança, o que deixa ela feliz? O que deixa uma criança feliz, gente? Pensa numa coisa que se você fizesse, a criança ia pular de alegria. Imagina que você monta um quarto enorme, do tamanho desse salão aqui, e você põe brinquedos em toda a parte, todos os jogos, todo tipo de brinquedo possível, e aí você diz para a criança aqui, isso aqui tudo é seu. Como é que ela fica? Né? Às vezes passa na TV uma propaganda, e eu não gosto da propaganda, mas ela explica bem. Tem uma propaganda de um monte de amigas e tem um monte de amigos. São casais, eles vão se encontrar numa casa. Aí, daqui a pouco você vê as mulheres todas em polvorosa, porque estão vendo, se eu não me engano, é o guarda-roupa de alguém cheio de sapato, não sei o quê, tal. E aí os homens estão felizes vendo o quê? Vocês lembram? Oi? Uma geladeira cheia de cerveja. Não é isso? O que representa isso? A felicidade para as crianças, a felicidade para as mulheres, a felicidade para os homens, né? Para os jovens, você dá um iPhone para um jovem, ele vai ser o jovem mais feliz do mundo. Não é isso? E nós dizemos assim, que o dinheiro não traz felicidade, não é isso? Mas se você olhar a fila da Mega Sena como está, eles não estão procurando felicidade lá, né, gente? Estão só procurando dinheiro, mas não felicidade. Mas de verdade, as pessoas indo na Mega Sena ou conseguindo a cerveja, o sapato, ou o iPhone, ou os brinquedos, elas vão ser felizes? Não, momentaneamente. Elas vão estar momentaneamente contentes ali, felizes naquele momento, numa expressão material, mas no íntimo do ser, no que ela tem de mais profundo, ela não está feliz ainda, porque não é isso que traz felicidade. E o difícil, até para os espíritas, é compreender isso. Se eu falar para um espírita, o que você quer? Uma Ferrari ou paciência? O que eles vão escolher?
Mas, veja como é difícil isso. Parece engraçado, mas é real. Nós somos espíritas materialistas. É uma verdade. Porque nós damos mais valor às coisas da terra. Agora, nós vamos fazer um exercício. Eu falei que essa vida é pequenininha. Então, eu posso ter a Ferrari durante 50 anos, 60, 80 anos e achar que eu estou feliz. Quando eu desencarnar, quantos anos eu vou ficar lá? Ou quantos anos eu poderia ficar lá e vou voltar? Quanto tempo vai durar isso? 100 anos? 200 anos? Dependendo de quem for, pode ficar mais tempo até sem precisar voltar. Não é? E a felicidade que ele vai sentir lá é maior ou menor do que quem teve a Ferrari aqui na Terra? A gente vai contar o caso do Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, muitos devem conhecer, era conhecido como médico dos pobres. Ele tinha um consultório para os mais pobres, se eu não me engano, lá no Riachuelo, no Rio de Janeiro, próximo ao Engenho Novo, e tinha um outro consultório, que era onde ele cobrava, no centro da cidade. O consultório dele, do Riachuelo estava sempre cheio, né? E acabou ficando, pelo que eu entendo, ele ficou num só depois. Mas ele fazia as consultas e ele não cobrava. Ou a pessoa dava o que podia, né, alguns, mas quem não podia, ele não cobrava. E mais que isso, se a pessoa estivesse lá e não tivesse condições de comprar o remédio, ele pagava o remédio da pessoa, porque tinha uma farmácia de homeopatia do lado ali. Ao tal ponto que a esposa dele, conversando com o farmacêutico, as pessoas não pagavam mais para o doutor Bezerra, ele pedia, não paga para mim. Pagava direto para o farmacêutico e dava para a esposa, porque senão ele ia usar o dinheiro todo com os pobres. Era uma coisa assim incrível. E ele foi muito amado. E amou muito. Eram coisas do tipo, ele via a pessoa com necessidade, ele via que ela não precisava só do remédio, a família estava desnutrida, ele comprava também os alimentos. Então teve uma vez que ele já não tinha dinheiro para mais nada, e ele olhou para o anel dele, com a esmeralda, o anel de médico, e ele deu o anel para a pessoa. Numa outra situação, a pessoa chegou lá também e não tinha condições nenhuma, veio um senhor sem condições nenhuma, e ele viu que a família toda estava em sofrimento, ele estava desempregado, estavam todos passando com doença, a pessoa abatida, ele botou a mão no bolso, não tinha dinheiro, olhou para o dedo da mão, não tinha mais o anel. Aí ele deu um abraço nele e disse, quando você chegar, abraça sua família. E a família ficou curada. Tal a ligação dele com os espíritos superiores e o que ele tinha, que até hoje, né, ele aparece em tantos centros espíritas, em tantas comunicações, através do Divaldo, de tantos outros médios, e traz curas maravilhosas, até hoje, no plano espiritual. Mas quando ele desencarna, ele é recebido por Celina, que é assistente de Maria de Nazaré. Imagina, ele tratava com o espírito da Ordem de Maria de Nazaré. E aí, quando ele está despertando, né, no quarto, ela diz para ele assim, Bezerra, vai na sacada do quarto e olha, e ele abre, assim, tinha uma multidão de gente, já no plano espiritual. E aí ela diz, ali estão todos aqueles que você ajudou, né, enquanto esteve na Terra, em retribuição. E o Divaldo narra isso, o Divaldo que conta essa história, dizendo que a maior felicidade dele na Terra era chegar no plano espiritual e poder ver tudo aquilo que ele havia feito de bom para as pessoas. Aquilo era a verdadeira felicidade. Quando a gente pensa num Dr. Bezerra de Menezes, ou a gente pensa numa Madre Teresa de Calcutá, não sei se vocês conhecem a história dela, mas ela, num determinado momento, ela sai da família e vai para a Índia, e chegando num trem da Índia, ela tem um insight, como se fosse uma visão, ela chama de um chamado, que dizia que ela deveria cuidar dos mais sofredores entre os sofredores. E lá na Índia, gente, a Índia é hoje o país mais populoso do mundo, né, com bilhões de habitantes. Eles
tinha um descuido com as pessoas tão grande, maus tratos, que às vezes a pessoa estava ainda viva. Eles botavam num carrinho de obra e jogavam na rua. Uma vez, a Madre Teresa, ela encontrou uma mulher, uma senhora, e foi tratar dela, e o filho dela tinha jogado ela na rua, e ela só falava do filho dela, que tinha jogado ela na rua. Meu filho me jogou na rua. Ela ia morrer na rua. Ela foi, tratou, e o único cuidado que ela tinha era para que ela perdoasse o filho. Então esse foi o trabalho da Madre Teresa de Calcutá. Aí eu fico pensando nessas pessoas todas e olho para a nossa vida. Quer dizer, o nível que a gente tem que chegar para ter a felicidade máxima é bem distante da nossa vida. É bem distante do padrão que a gente elegeu para nós mesmos. Mas a gente pode diminuir essa distância. A gente pode ter algum tempo de dedicação a outros que sofrem mais que nós. Quando a gente trouxe essa passagem, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, iniciando, aquele que quiser implica vontade. E a vontade, ela é despertada pelo nosso conhecimento, pela nossa fé. Hoje, quando a gente faz um estudo desse e mostra pela doutrina espírita o conhecimento, aumentando a nossa fé, a gente começa a estimular a vontade de fazer o que Jesus manda a gente fazer. Então, aquele que quiser, aquele que tiver a vontade, o primeiro passo qual é? Negue-se a si mesmo. Hoje, o mundo fala para a gente cuidar primeiro da gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, não diz isso. Diz que aquele que cumpre o seu dever, ele ama a Deus acima de todas as pessoas e ama as pessoas primeiro do que a si mesmo. É o que está escrito no Evangelho. Ah, quer dizer que nós não vamos cuidar da gente? Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que a prioridade são os outros. Vamos pensar no amor de mãe. Os homens já repararam que o Dia das Mães tem muito mais gente no shopping que o Dia dos Pais? Já viram a diferença? Eu tenho 6 filhos com a mesma esposa e as crianças, a diferença é enorme, né? A criança passa por mim, não dá nem bom dia, corre e abraça a mãe. Eu falo assim, eu estou aqui, fala comigo, bom dia. É a mãe o dia inteiro. Todos vão para a mãe. Por quê? Como é que é o amor de mãe? Eu sei que o pai também ama muito, mas o de mãe tem uma coisa diferente. A gente repara, se uma mãe está lá para botar comida, criança de 3, 4, 5 anos, só tem um bife. Para quem vai o bife? Alguém tem dúvida? Não é para a criança? Ela amou primeiro quem? A mãe amou primeiro quem? Os filhos. Esse é o exemplo do amor que primeiro pensa no outro. Ele nega a si mesmo. Agora, a minha filha mais velha, ela já se formou em psicologia. E aí ela conversando, porque a gente discutia muito a questão do alto amor, do autocuidado, ela falou assim, pai, eu acho que eu já entendi o que está acontecendo. Porque até os espíritos falam, não, primeiro você cuida de você. Não é isso. O problema é que tem pessoas que ficaram adoecidas, com problemas de saúde mental, e que elas sofreram algum trauma, alguma situação, e que elas se abandonam. Essas pessoas precisam aprender a cuidar de si? Sim. No Evangelho também diz, cuidar do corpo. O corpo é um tesouro, é um instrumento para a gente progredir e chegar à perfeição. Com ele a gente vence os vícios, a gente desenvolve as virtudes por causa do corpo. Se eu não cuidar do meu corpo, eu perco a ferramenta. Então eu tenho que cuidar de mim, sim. Isso não quer dizer que eu tenho que me priorizar acima de todas as outras pessoas. Não é isso que está dizendo. São coisas diferentes. Então a psicologia trouxe o conceito do autocuidado, do autoamor, para que as pessoas adoecidas cuidem-se. E aí a gente extrapolou isso, quebrando o conceito de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo.
né? O que Jesus está falando? Ele falando assim, olha, já que você cuida bem de você, que você sabe o que é bom para você, ama o outro. É isso que ele está falando. Essa é a lei. É assim que a gente deve entender. Quando ele diz, negue-se a si mesmo, está falando, a prioridade não é sua. Então você está numa situação, no ambiente do lar, no ambiente profissional, até no centro espírita, e você não se prioriza. É isso mesmo. Ah, mas aí não é justo. É o nível de evolução de um espírito, né, que quer progredir. É claro que cada um vai fazer até onde consegue. E ninguém é fiscal de ninguém. É um trabalho nosso, com Deus, com a nossa consciência. Mas na Terra, se a gente quer evoluir, nós temos que combater o egoísmo e desenvolver o quê? O amor. Amor é doar-se. Aí nós vamos prosseguir. Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Em Lucas diz, a cada dia ou diariamente. Eu acho interessante porque 2 evangelistas só falam assim, tome a sua cruz, que é Mateus e Marcos. Mas o Lucas acrescenta uma palavra, que é todos os dias. O que isso quer dizer? O que seria a nossa cruz? Agora eu pergunto para vocês, o que seria a nossa cruz? Oi? Se a gente não sabe qual é a nossa cruz, a gente não vai seguir Jesus, a gente não vai chegar à perfeição. Nós temos que entender. Oi? A família é uma cruz? Sim ou não? Tudo na nossa vida é uma cruz. Tudo que implica o nosso dever. A família também. A família também. Eu tenho um dever com meu filho. Por exemplo, todos os dias eu tenho que ir lá preparar, acordar as crianças com paciência. Você vai, chama uma vez, aí volta, faz não sei o que, chama de novo, já está na hora de novo. E você vai, 6 crianças, vocês imaginam, 3 adolescentes para levantar com a dificuldade. Aí, tem uma hora que você fala assim, eu não aguento mais essa vida, né? Era só apertar o botão, na minha época, tocava o despertador e levantava. E as crianças não levantam hoje, né? Eu não sei se é porque no Rio de Janeiro é mais quente, mas aqui é mais frio, né? Vai ver que é isso. Mas por que a vida... Aí você fala, por que a vida tem que ser assim? Aí você começa a reclamar da sua rotina. Sempre os mesmos problemas, sempre a mesma ladainha com os filhos, ou com a esposa com o marido, não é? E aí você reclama da sua cruz, quer dizer, do seu dever do dia a dia. Tome a sua cruz a cada dia, sem reclamar. Uma das coisas que caracteriza um espírito elevado, ele fala assim, ó, como é que você sabe que um espírito está em prova ou expiação? Qual é a diferença, né? O espírito em expiação, ele está sofrendo porque ele fez sofrer. Imagina que eu maltratei um monte de gente, aí eu vou, e nessa vida eu estou sofrendo, estou expiando, estou pagando uma dívida. E às vezes tem um espírito que está sofrendo, mas não está expiando. Pode isso, ele não está pagando uma dívida. Por quê? Ele está só sendo provado. Ele quer vir à Terra, provar que ele suporta, tem fé, que ele não reclama. Aí os espíritos dizem, você diferencia que o espírito inferior, ele fica murmurando e reclamando de tudo o que acontece na vida dele. Mais ou menos igual a gente, né? E o espírito superior, ele não reclama. A gente faz até uma brincadeira em relação a isso. Você consegue ficar um dia inteiro sem reclamar nada, de ninguém, nem falar mal de ninguém? Quem consegue? Não é difícil? Você sempre reclama, ou reclama do tempo, você reclama do trânsito, você reclama não sei o quê. Tem sempre um motivo de reclamar. É a nossa característica. Desculpa fazer a gente ver como inferior a gente é, mas é a verdade, né? Mas a gente, com isso, passa a ser autoconsciente e a buscar uma mente mais elevada. A gente quer seguir o Cristo ou não quer? A gente quer ser feliz ou não? É uma decisão nossa. Mas não vai ser feliz se continuar na lama. A gente tem que sair desse terreno. A Terra é um lugar ainda inferior.
porque os que habitam a terra ainda têm dificuldades. E nós precisamos exercitar coisas boas e diferentes, né? Muita gente fala que Jesus é ultrapassado. Não, ou então o Livro dos Espíritos, porque fica ganhando isso para o jovem, isso aqui já está velho, isso aqui é de 1857, aí o outro tem 2000 anos o Evangelho de Jesus. Não tem nada de velho. É super novo. Sabe por que é super novo? Porque a gente nunca viveu. A gente nunca fez o que está lá. Quando a gente fizer, aí passa a ser velho. Mas estamos ainda distantes de fazer. Ali é novidade ainda hoje. Quando você lê o Evangelho, uma frase dessa de 2000 anos, a gente nem entende o que é e nem consegue fazer, porque é novo. Para a nossa mente ainda não chegou, não está claro. Então, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o siga-me é fazer o que ele fez. E a gente lembra da passagem dele na hora que ele está se despedindo dos discípulos. É uma passagem muito bonita. Vocês imaginem, né? Viver 3 anos com Jesus, né? Dos 30 aos 33, mais ou menos, 3 anos. Os apóstolos, o que os apóstolos viram Jesus fazer? Vocês sabem? O que eles viram Jesus fazer? Coisas maravilhosas. Quem pode lembrar de coisas maravilhosas que os apóstolos viram? Oi? Curava o cego, os paralíticos voltavam a andar. Oi? Curou 10 leprosos de uma vez só. Era incrível. Pessoas que não falavam voltaram a falar, tirava demônios e fazia coisas. Ele parava as tempestades, andava sobre as águas, multiplicava pães e peixes para 5.000 pessoas. E já no final da vida, ele cura o Lázaro da morte, que estava 3 dias sepultado, né? E ele retorna à vida, embora estivesse com uma doença chamada talvez letargia, alguma coisa assim. Mas, para os judeus, ele curou da morte. Você convive com um ser desse 3 anos, você imagina como devia ser gostoso você ficar perto de Jesus. Eu tenho um amigo, um senhor mais velho, que me guiou no espiritismo. Ele falou, Valterno, quando eu fui visitar o Chico, era tão incrível. Primeiro que a água era rosa. Não sei se era meio, que espírito, e era leitosa, tinha cheiro, ela fluidificava com uma intensidade. Amigos aqui de São Bernardo, Caio Ramaciotti, se eu não me engano, conta casos, se vocês pegarem livros dele, ele é de São Bernardo, que ele vestia um casaco do Chico, tem cheiro até hoje. Não é perfume que ele usava, era de espírito que deixava ali, impregnado. Coisas incríveis. O Chico, meu amigo dizia que quando ele se aproximou do Chico, assim, 1 metro de distância, ele começou a chorar, ele não conseguia parar, controlar o choro, da vibração que era. Imagine Jesus. Imagine Jesus, que é bilhões de anos à frente do Chico. Bilhões, né? E aí, o Jesus, a mulher hemorroísta, quando tocou nas vestes dele, ela se curou, e ele perguntou, quem me tocou? Né? Ela se curou na hora quando tocou nele. E aí, quando você convive com um amigo desse, né, que cuidava com carinho das crianças, que conversava sempre de uma forma amiga, uma pessoa que estava sempre ali, é o Cristo, gente, com a gente. Era como se Deus conosco, né? Ele não era Deus, mas representava muito bem. E então, ele fala assim, agora eu vou partir. Ele reúne todos, vai na última ceia, e diz, eu vou embora. Ele só não diz, eu vou embora e vão me maltratar muito. Eu vou sofrer. Eles vão me castigar. Aí fica todo mundo assim. Nossa, o que vai acontecer? Imagina a tristeza deles de saber que o Cristo ia sofrer aquilo tudo. Ele que foi tão bom, que curou tanta gente. E aí ele percebe a tristeza e ele fala, não se turbe o vosso coração. Não fiquem assim, o coração fique calmo. Há muitas moradas na casa do Pai. Para onde eu vou, né? Vou preparar o lugar para vocês. Quando vocês saírem daqui, vou receber vocês lá. E aí ele diz assim, crê em mim, crê também no Pai. Aí, como um mestre, como um professor que quer dar a última lição, fala assim, olha, eu vou pegar tudo que eu tenho de mais importante, é a última vez que eu vou falar com eles, que eu posso dar uma lição para eles. Ele diz assim, um mandamento vos dou. Olha como é que ele ainda foi didático. Ele falou, não vou falar 5 coisas. Um mandamento vos dou.
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Não é a mesma coisa que amar o próximo como a si mesmo, é um pouco maior. Aí ele completa. E não existe amor maior do que esse. O de dar a vida pelos seus amigos. E ele morreu crucificado, deu a vida pelos amigos. Quando a gente discute se a gente vai cuidar primeiro da gente, e a gente lembra de Jesus, o que Jesus deu? A própria vida. E às vezes a gente não quer dar um espaço no sofá, o canal de TV. Não é? Quem tem o direito de dormir do lado esquerdo ou direito? A gente briga por coisas que são nada. É vergonhoso o que a gente faz. É vergonhoso o que a gente faz. Quando a gente vê o Cristo e ele diz pra gente, não existe amor maior do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. E quando ele é crucificado, o que acontece, gente? Quantos vão lá dar a cara para dizer que estão lá com ele? Quantos? Nenhum. Desculpa, um. João Evangelista, que está junto da mãe. Adivinha o que aconteceu com todos os apóstolos? Todos morreram com dor, com sacrifício. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e tantos outros. Sabe quem viveu 120 anos, sei lá, 112 anos? João Evangelista, e morreu de morte natural. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Há um pagamento, uma recompensa pelo amor que a gente dá em nome do Cristo. Quer a gente queira ou não. Se a gente preferir a Ferrari ou todas as outras coisas ao invés do Cristo, tem consequências. E a gente lembra da história do marshmallow. Às vezes, é melhor a gente não ter o marshmallow durante os 15 minutos de vida aqui na Terra e ter muito mais, mas não é o dobro, não. Ele diz que vai ter 100 vezes mais do que aquilo que houver esperado. Essa era a mensagem da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe. Ficamos em paz.